Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos neste ambiente virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu para que possamos continuar nesta busca incessante pelo conhecimento da verdade, nos libertando assim das trevas da ignorância. E é exatamente por isto que aqui nos encontramos mais uma vez e agradecemos a Deus por mais esta oportunidade. E é preciso que agradeçamos a Deus habitualmente pela graça da vida. Agradeçamos a Deus por mais esta oportunidade no corpo físico. Agradeçamos ao Pai misericordioso por ter nos concedido mais uma oportunidade, matriculados nesta escola bendita, que é o planeta Terra, porque aqui nós nos encontramos em processo educativo. Não nos cansamos de falar e de repetir que não viemos à Terra para sofrer. Viemos à Terra para aprender. Se por vezes a dor, o sofrimento batem à nossa porta, resultado das nossas escolhas equivocadas. E Deus permitiu que assim acontecesse, que assim fosse, porque escolhemos assim. Então, quando nós falamos e até colocamos na conta de Deus as nossas dificuldades, não, foi Deus quem quis assim, estamos nos equivocando ou estamos equivocados, porque não foi Deus quem quis assim, não foi Deus quem escolheu assim, fomos nós. Deus permitiu que fosse assim para o nosso aprendizado. Gratidão a Ele por tudo isto. Gratidão a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, que veio à Terra nos auxiliar neste processo de despertar. Aos espíritos amigos, é preciso também que agradeçamos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E por último, agradeço ainda a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que vão chegando e se conectando aqui conosco neste ambiente virtual, para juntos, mais uma vez, estudarmos o Evangelho do Senhor. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas mais uma vez. Abraço fraternal em nome do Cristo nosso Senhor. Então hoje aqui nos encontramos e felizes por mais esta oportunidade para mais um estudo sistematizado da doutrina espírita. Mais uma questão de O Livro dos Espíritos. Estamos estudando acerca do retorno da alma à vida corporal, ou seja, estamos falando acerca de reencarnação. No nosso último encontro, iniciamos um assunto novo acerca daquele momento da união da alma ao corpo, questão número 344. Mas hoje refletiremos com base na questão seguinte, na questão 345. Mas para entendermos melhor a questão de número 345, é importante que leiamos, mesmo que de uma forma rápida, a questão número 344, quando Kardec quis saber dos espíritos amigos em que momento a alma se une ao corpo. Em que momento nós, quando do processo reencarnatório nosso, quando foi que esta essência que anima este corpo físico, que vos fala neste momento, usando este instrumento físico, se uniu a este instrumento. E a espiritualidade amiga
respondendo a Kardec, a todos nós, disseram que a união começa exatamente no momento da concepção, mas não se completa senão no momento do nascimento. E aí eles nos esclareceram que durante todo o tempo de preparo para o nascimento, durante todo o tempo gestacional, os laços vão se apertando cada vez mais, bem como isto acontece após o nascimento até os 7 anos de idade da criança. E na questão número 345, Kardec, já que estamos sabendo acerca do momento da união da alma ao corpo, em que momento começam a se atar os laços, e aí Kardec quis saber se a união entre o espírito e o corpo é definitiva a partir do momento da concepção. Como os espíritos superiores responderam que a união começa exatamente no momento da concepção, então Kardec, querendo aprofundar um tanto mais acerca deste assunto, perguntou desta forma: a união entre o espírito e o corpo, ela é definitiva a partir do momento da concepção? E aí ele fez mais um questionamento na sequência. Durante esse período, o espírito poderá ou poderia renunciar em habitar o corpo designado? Então, se a união começa no momento da concepção, durante este período de preparo para o nascimento, que via de regra duram-se 9 meses, que tem crianças mais apressadas que nascem um pouco antes, ou algum problema durante o período gestacional com a mãe, é preciso que a criança nasça um pouco antes de se completar os 9 meses, mas via de regra são 9 meses, como nós sabemos. Então, durante este período, o espírito, ele poderá renunciar ou poderia renunciar em animar aquele corpo físico para o qual ele foi designado, e que a união dele, os laços, já começaram a ser amarrados ou serem atados? E aí os espíritos amigos, respondendo a Kardec e a todos nós, disseram: a união é sim definitiva, no sentido que um outro espírito não poderia substituir aquele que está designado para esse corpo. Então aqui os espíritos amigos deixam bem claro e transparente que não é possível a substituição de um espírito por outro. O espírito chegou à conclusão: não, eu não quero mais reencarnar não. Arruma outro e coloca aqui no meu lugar, porque eu não quero mais. Ele pode até desistir, se for possível. Ele poderá até desistir da reencarnação. Mas outro espírito não ocupará o seu lugar, conforme os espíritos amigos falam na sequência. Então, se ele desistir, outro espírito não irá substituí-lo. Porém, como os laços que o prendem são muito fracos, rompem-se facilmente e podem romper-se pela vontade do espírito que recua diante da prova que escolheu. Nesse caso, a criança não vive e não viverá. Acontecerá um aborto.
um aborto, neste caso, um aborto espontâneo por parte da mãe, ou seja, não foi pela vontade dela que provocou um aborto, mas aquele chamado aborto espontâneo, conforme aqui os espíritos amigos nos esclarecem, porque o espírito desistiu de animar aquele corpo físico. E se for possível, conforme aqui os espíritos amigos dizem, como os laços ainda são bem frágeis, estes laços que unem a alma àquele corpo que está em formação, se o espírito desistir, os laços se rompem e a criança que estava em desenvolvimento perecerá. Ou seja, a criança não nascerá naquela reencarnação que estava planejada. Então, assim, fechamos este parêntese com esta citação da questão número 345, questão esclarecedora, com esses dois questionamentos formulados por Kardec sobre essa possibilidade de o espírito recuar, e via de regra, se ele recua com medo ou com insegurança quanto às provas que ele terá, ou que ele teria que enfrentar aqui na vida física. Mas conforme estudaremos mais adiante, na sequência dessas reflexões, quando o espírito desiste de uma reencarnação, em uma próxima, em um outro planejamento reencarnatório, em ele reencarnando, ele também não terá vida fácil, porque ele desistiu de uma existência que estava planejada. Consequentemente, os débitos ficaram para o futuro e possivelmente esses débitos podem ser aumentados ou poderiam ser aumentados devido à sua desistência, à sua fraqueza moral. E ele poderá. Não estamos dizendo, não estamos afirmando que assim é e que assim será. Ele poderá ter uma existência mais difícil do que aquela que havia sido planejada e ele desistiu. Ele próprio pedirá uma existência mais difícil para o seu aprendizado e para recuperar, pelo menos em parte, o tempo que ele deixou de aproveitar com aquela existência que estava programada e que ele desistiu. E assim, fechado este parêntese, seguimos adiante com as nossas reflexões, agora com Miramês, Filosofia Espírita, capítulo 49, do volume número 7, que são os comentários a esta questão 345, em que Miramês deu o título a este capítulo 49 como União Definitiva. E sobre união definitiva, Miramês, através da mediunidade de João Nunes Maia, escreveu da seguinte maneira: o espírito que se ligou com os primeiros laços, conforme vimos na questão 344, que esta união começa com a concepção, ou seja, os primeiros laços, na formação do seu futuro corpo, por vezes, pode renunciar e daí surgir um aborto chamado natural, conforme já havíamos dito. Antes de seguirmos adiante, mais uma vez, abraçamos fraternalmente aos nossos irmãos e irmãs de jornada que aqui se fazem presentes, abraçando a nossa irmã Maria José, que está aqui conosco neste momento, Tânia Luz Frazão, a nossa irmã Vilma Guimarães Rocha, abraço extensivo aos seus meninos e meninas do coração, também abraçando uma outra irmã por nome Maria José Ferreira,
muito obrigado por sua presença, por sua participação. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais um momento de esclarecimentos para todos nós. Aqui nos encontramos todos em processo de aprendizado, aprendendo com os espíritos amigos, sob o comando e coordenação de Jesus, com a autorização de Deus, nosso Pai. Aqui nós nos encontramos, conforme havíamos dito, todos em aprendizado. Não existe professor de doutrina espírita, mas todos nós estamos aprendendo. E, seguindo adiante, Miramês diz da seguinte maneira, que a união, em princípio, é definitiva, porém esta, na vontade do Espírito reencarnante, poderá ficar ou deixar de ficar com a vestimenta em formação. Então, o Espírito reencarnante poderá desistir, já que ele tem o livre arbítrio. Se não for uma reencarnação compulsória, que via de regra nestas reencarnações compulsórias, o espírito nem vê, nem acompanha este processo reencarnatório para ter a possibilidade de se arrepender da escolha ou das escolhas e querer renunciar à reencarnação. E aí na sequência ele diz, como há várias formas de procedimentos, neste caso influi muito o estado de evolução da alma. Influi muito o estado de evolução da alma. Há, entretanto, muitos abortos provocados que estão ligados às provações do espírito e à ignorância das criaturas humanas aqui na Terra. Então, Miramês falou anteriormente acerca do aborto natural, em o espírito desistindo da reencarnação, assim como existem tantos e tantos abortos provocados que, por vezes e por muitas vezes, aos olhos da espiritualidade superior, são classificados como crimes perante a lei de Deus, que, neste caso, esses abortos que são provocados, eles servem também, já que Deus utiliza todas as nossas escolhas para o nosso aprendizado, mesmo esses abortos provocados, eles servem de provação para o espírito reencarnante e eles são provocados também, na maioria das vezes, devido à nossa ignorância. Porque a partir do momento em que realmente estivermos na condição de conhecedores da verdade, nos libertando assim das trevas da ignorância, não faremos mais estas escolhas. Então, devido à nossa ignorância, à nossa rebeldia, à nossa teimosia, nós ainda fazemos escolhas equivocadas, assim como o provocar um aborto, um assassinato de uma criança indefesa que precisava e precisa muito de uma nova existência para nos ensinar e também aprender. Crime dos crimes. Então aqui Miramês, conforme já havíamos dito acerca do crime, ele classifica o aborto provocado como crime dos crimes. É impedir uma criança de nascer. Crime dos crimes por impedir uma criança de nascer. Estamos em um mundo de provações dolorosas e em um fim de tempos violento,
de sorte a apurar os sentimentos do bem, despertando por todos os meios a força poderosa das virtudes em estado latente dentro de todos nós, dentro de todas as criaturas. Então aqui, mais uma vez, Miramês nos lembra acerca deste período que estamos vivendo e vivenciando, este período de tempos violentos, porque estamos vivendo ainda no mundo de provas e expiações, provações dolorosas, este fechar de um ciclo em que precisamos despertar para a verdadeira luz. O apelo que fazemos a todos os casais, diz aqui Miramês, fazendo um apelo, e este apelo de Miramês e da espiritualidade superior está ecoando aqui na Terra há tantos e tantos anos, porque Miramês escreveu esta mensagem há mais de 40 anos. O apelo que fazemos, nós aqui da espiritualidade, a todos os casais, é deixarem as crianças nascerem. As desculpas de que os tempos são outros, que a vida não comporta tanta criança, encobrem outros pensamentos onde a vaidade e o egoísmo imperam. Portanto, os mais pobres deixam que elas venham ao mundo com alegria. Eis porque os ricos, fala Jesus, dificilmente entrarão no reino dos céus. Fechar as portas ao renascimento dos espíritos é fechar as portas à própria felicidade, a continuidade da vida aqui na Terra. Conforme aqui Miramês nos lembra que, via de regra, as pessoas menos aquinhoadas financeiramente deixam os filhos nascerem com alegria, ao passo que muitas pessoas aquinhoadas financeiramente, bem postas financeiramente, impedem que as crianças nasçam. E aí ele diz que fechar as portas ao renascimento, não sou eu quem estou dizendo, estou apenas repetindo as palavras de Miramês e concordo com estas palavras de Miramês. Fechar as portas ao renascimento dos espíritos é fechar as portas à própria felicidade. Porque hoje temos todos os métodos contraceptivos à nossa disposição, e isso não é pecado, porque Deus permitiu que a ciência humana se desenvolvesse para isto, para o controle da natalidade também, para programarmos, conforme o termo que usamos, o momento ou os momentos mais propícios para que as crianças venham. Mas conforme aqui Miramês nos lembra, e encontramos na doutrina espírita, a não ser quando a vida da mãe esteja em risco, conforme Kardec questionou a espiritualidade, e a espiritualidade respondeu a Kardec sobre em que momento ou em que circunstâncias o aborto seria permitido, e eles colocaram na resposta apenas esta opção: quando a vida da mãe esteja em risco. É preferível preservar a vida que já existe aqui fisicamente, ou seja, a vida da mãe, em detrimento da criança que está ainda em desenvolvimento. Como será
Diz Miramês na sequência, fazendo um questionamento: como será quando soar o momento da volta aos que fecharam as portas para os outros? Então, se nós fecharmos as portas para os outros espíritos que precisam reencarnar, como será o nosso retorno em reencontrando estes espíritos no mundo espiritual? E como nós iremos retornar mais uma vez? Se precisamos, e com certeza precisaremos de muitas e muitas outras oportunidades reencarnatórias, quem irá abrir portas para o nosso renascimento aqui na Terra ou em outros mundos, se nós fecharmos as portas enquanto estamos ou enquanto estivermos por aqui? Então é por isto que Miramês questiona, e este questionamento ecoa na nossa consciência: como será quando soar o momento da volta daqueles que fecharam as portas para aqueles que precisavam renascer? Permita Deus, diz Miramês, permita Deus que o Evangelho de Jesus seja logo pregado em toda parte pelo exemplo, de modo a mudar as leis da terra para que elas fiquem em sintonia com as leis do céu. É importante lembrarmos que aqui, neste momento, em se falando acerca de reencarnação, repetindo estas palavras dos espíritos superiores, não estamos aqui de forma alguma pessoalmente apontando o dedo para ninguém, condenando ninguém, nenhum homem, nenhuma mulher que porventura tenha praticado o aborto ou que tenha sido conivente com tal atitude. De forma alguma. Não é este o propósito, não é esta a intenção, e não estamos e não faremos isto. De forma alguma. Fica na consciência de cada um de nós as nossas atitudes. Responsabilidade nossa. Conforme nos fala Jesus, a cada um segundo as suas obras. Então aqui, repito mais uma vez, não estamos apontando o dedo, condenando, criticando quem já adotou este tipo de procedimento, provocando um aborto, de forma alguma. Aqui estamos estudando para o nosso esclarecimento, se ainda não temos o esclarecimento daqui para o futuro, para que possamos agir de uma forma mais acertada de agora em diante. E não fiquemos também com a consciência em culpa, com a consciência pesada pelos erros que já cometemos. Mas mudemos de atitude daqui para frente com o aprendizado recebido, com o aprendizado que estamos tendo acesso, e transformemos a rota da nossa vida, conforme nos lembra Chico Xavier. Não é possível voltarmos no passado para corrigirmos a rota da nossa vida lá atrás, não errarmos da forma que já erramos. Mas é possível mudarmos de atitude daqui para frente e termos um final aqui nesta vida física bem diferente. E aí, voltando a Miramês, ele continua dizendo: há também casos de reencarnação inconsciente, conforme havíamos lembrado, as reencarnações compulsórias, em que o espírito não participa de nada, não participa de planejamento, nem sabe que vai reencarnar, porque ele não tem condições para isto. Então, as reencarnações compulsórias ou inconscientes, os que o espírito não tem outra alternativa a não ser nascer.
É uma imposição da natureza onde as leis de Deus se fazem presentes. Uma reencarnação amplamente consciente do que se pretende fazer é muito rara, somente para espíritos de alta envergadura que passam pela porta estreita de um novo nascimento com alegria de viver, sabendo que irão prestar um serviço de relevância à humanidade. Então aqui Miramês nos lembra que uma reencarnação amplamente consciente é muito rara na face da Terra. Somente para aqueles espíritos de alta envergadura, que sabem perfeitamente das suas responsabilidades. Um espírito, quando escolhido para reencarnar em um corpo, não pode ser substituído por outro, conforme os espíritos superiores responderam a Kardec, não pode ser substituído por outro, depois que os laços já foram ligados. Essa ciência é definitiva e divina. Essa ciência divina da reencarnação, dessa ligação, conforme os espíritos amigos responderam a Kardec, essa ligação é definitiva para aquele corpo em desenvolvimento. Não há substituição. Somente os instrutores espirituais elevados podem fazer os laços fundirem-se à matéria, os quais, com o aconchego do espírito, modificam sua composição, alinhando a matéria mais grosseira à quintessenciada vestimenta da alma, ou seja, aquela matéria mais rarefeita de quinta essência, cuja vida o espírito dá. O espírito que anima este corpo físico, dá vida, dá ânimo, por isso alma, de ânima. As trocas do corpo que certos espiritualistas afirmam, em que um espírito pode trocar de corpos adultos, são sonhos, por enquanto, no mundo em que habitam. Não existem estas trocas. Os laços do espírito, desligando-se, desvitalizam o corpo somático e este se esvai, entrando em decomposição imediata. Então, quando cessam as funções orgânicas do nosso corpo físico, ele já entra em processo de decomposição imediatamente. Então, se existisse a substituição de um espírito por outro, nós não morreríamos neste corpo físico. Quando o espírito não quisesse mais, ele convocaria um outro para lhe substituir. Mas isto não faz parte da lei divina. Conforme aqui nos esclarece Miramês, os laços do espírito, desligando, desvitaliza o corpo. Em comparação fraca, diz Miramês, é como um cano de água na distribuição deste líquido sagrado nas casas e ruas. Quando se fura ou se danifica em vários lugares, o líquido se perde, não chegando ao destino. E aí Miramês encerra estas reflexões dizendo da seguinte maneira: procuremos Jesus em todas as suas assertivas evangélicas, para que tenhamos a fé que irão nos ajudar e não recuarmos no momento da reencarnação, incentivando-nos a prosseguir com ânimo, cumprindo os nossos deveres e compreendendo nossos destinos, assimilando todas as lições de que precisamos para o futuro, bem como precisamos
dos ensinamentos de Jesus na prática no nosso dia a dia, já que estamos reencarnados, não recuamos no momento do período gestacional, mas nós poderemos recuar diante das provas aqui na vida e antecipar o nosso retorno ao mundo espiritual, também por meio de um crime cruel, que é o crime praticado pela aquela criatura que desiste da vida, que é o suicídio. Então precisamos ter esta fortaleza que o Evangelho nos oferece para não desistirmos da vida, seguirmos adiante até o último segundo deste planejamento reencarnatório. E aí ele encerra que nesses transes de vida e mais vidas, possamos fazer definitivamente a união com Deus e Jesus, pelos canais da consciência e do coração. Muito obrigado por sua presença, muito obrigado por sua participação. Com certeza, todos nós que aqui nos encontramos neste momento, neste período de estudo, já com quase 40 minutos de reflexões, assunto palpitante, muitos esclarecimentos todos nós recebemos, conforme nos diz aqui a nossa irmã Vilma Guimarães, estudo maravilhoso, meus meninos são jovens e já estão aprendendo bem. Ficava preocupada com eles, Deus abençoe todos nós. Professora Vilma, que Senhor da vida nos abençoe a todos, para que possamos seguir adiante neste processo de aprendizado e de transferência desse aprendizado à nossa juventude, para que esta juventude que já está nos substituindo e que seguirá neste processo em todos os setores da nossa sociedade, inclusive abrindo portas e janelas para outras criaturas virem ao mundo, que estes nossos jovens, estas nossas crianças, possam ser esclarecidas ou estarem esclarecidas para fazerem as melhores escolhas. Muito obrigado a todos e a todas, e até breve, em nome do Cristo nosso Senhor.